A todos, amigos, seguidores, parentes, irmãos, desejo que estejam na paz, fortalecidos, esperançosos, determinados, porque nestes dias que estamos vivendo, guerras, pandemias, problemas econômicos, desemprego, desencontros políticos, ideológicos, filosóficos, enfim, estamos praticamente vivendo um caos humano. E isso traz muitas preocupações, muitas tristezas, conflitos, tribulações, mas nós podemos desfrutar da paz confiando em nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro vídeo que nós falamos que íamos falar sobre 3 vídeos, aliás, íamos editar 3 vídeos sobre obras da carne. No primeiro vídeo, nós relatamos ali, em um ponto, que o maior inimigo que o homem tem é a sua própria carne. E baseados lá em Gálatas 5, 19 a 21, que é o texto, a narrativa bíblica que nós estamos usando, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos tenho prevenido como já antes. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Antes de iniciarmos sobre o texto e o que Deus fala através dele, aqui especialmente no versículo 20, né? Eu quero falar que, ou esclarecer que as obras da carne são produtos ou prática que flui lá do íntimo do próprio homem. São coisas que estão nos desejos mais íntimos do seu ser, que fluem para o pensamento e quando não se tem força ou domínio para refreá-los, eles são colocados em execução sem se perceber as consequências futuras, naturais, que essas práticas trazem. Por isso as pessoas vivem em constantes aflitos ou conflitos. O verso 20, né, ele começa com a obra da carne, que é idolatria. O que é idolatria? Muitos pensam que idolatria é apenas adoração de imagens. Porém, idolatria é a adoração de ídolos, não importa que objeto, pessoa ou outra coisa qualquer que seja. Pode ser o próprio eu. Aliás, é o maior ponto da nossa idolatria, o nosso próprio eu. Isso quer dizer que tudo aquilo que na vida da pessoa toma o lugar de Deus, vive verdadeiro, é idolatria. Pensamentos, obras, jogadores, artistas e uma série de coisas. Em outras palavras, idolatria é uma grave doença espiritual. Em sequência à idolatria, o texto vem naturalmente falando sobre feitiçarias. Nestas palavras estão contidas muitas coisas, não apenas a prática de ilusões espirituais,
mas também mágicas e o uso de remédios ou drogas para propósitos mágicos ou ilusões de bem-estar. Uma espécie de transcendência. Não é tão raro a gente ouvir alguém que está se embriagando dizer, né, que ele está ali para esquecer os problemas, esquecer o que ele tem em casa, esquecer as suas desilusões. Né? Isso é uma prática facciosa, aliás, de feitiçaria. Ou seja, é algo que traz uma sensação momentânea de realização e de paz. Mas aí o texto segue na sequência colocando inimizades, hostilidades pessoais. Está muito relacionado com a idolatria. Não aceitar, por exemplo, que alguém possa ter algo igual ou superior a si próprio. Não aceitar as pessoas como elas são, ser hostil, mal educado, desprezar as demais pessoas, se colocar acima delas. Isso é idolatria também. E a idolatria provoca muitas inimizades. Nós temos visto na história, por causa da idolatria religiosa, guerras consideradas guerras santas, se é que existe uma guerra santa. Porque guerra, no sentido que nós estamos colocando, é apenas fruto do orgulho, da vaidade, da ambição, de um desejo incontrolável. É uma concupiscência que você não consegue ter domínio sobre ela. Então, essas inimizades provocam guerras, assassinatos, homicídios, né, suicídios e uma série de coisas. Uma série de coisas. A seguir, porfias. São contendas pessoais por qualquer motivo. Algo que está muito ligado à inimizade, mas também que se entende por não aceitar outras ideias que não sejam iguais às próprias. É um orgulho aflorado que promove a contenda. Isso é porfia. Se nós olharmos aí no campo filosófico, no campo religioso, no campo ideológico, no campo político, nós vamos ver como as pessoas se degladiam em torno de um pensamento, em torno de uma ideologia, em torno de um grupo político, ou de normas políticas ou de leis. Elas brigam, elas entram em sérias contendas, às vezes, como estamos vendo agora, né? Rússia e Ucrânia. Um quer entrar na OTAN, o outro não quer que ele entre. Porfia, né? Ira é a sequência. É uma tremenda explosão do temperamento. Quando as coisas não correm como a pessoa exatamente espera, surge uma reação tremendamente explosiva, impulsiva e provoca uma guerra interna. E se descarrega toda esta raiva provocada pela ira da pessoa ou objeto, que provocou insatisfação ou pessoas, podendo também se descontar em si mesmo. É uma coisa terrível. Tudo isso relacionado vem discórdias em sequência. Dissensões e facções, a sequência natural. É uma sequência interessante, pois a discórdia é um egoísmo pessoal que provoca essas dissensões, essa separação, que naturalmente leva para as facções, que são as divisões organizadas em grupos, fragmentos da sociedade.
grupos ou partidos, quando estas facções se organizam em grupos de apoio, se fecham no mesmo objetivo, provocam grande prejuízo à sociedade ou ao todo de uma organização, país e até mesmo em continentes contra continentes. Enfim, quando nós falamos que o maior inimigo que nós temos é a nossa própria carne, a carne, devido a ser pecaminosa, ter origem do pecado de Adão, ela se torna orgulhosa, ela se torna insatisfeita e ela quer preencher essa insatisfação, este vazio que está nela, com todas essas qualidades que nós estamos mostrando. E por que ela é tão forte? Existe um inimigo que provocou o pecado, chamado Satanás. Para aqueles que têm convicção da salvação em som de Jesus, ele tenta para levá-los a voltar a satisfazer estas obras. E para aqueles que não têm, ele apenas apresenta estas obras como uma coisa linda. E as pessoas não percebem que aquilo está provocando a sua própria destruição espiritual e também, muitas vezes, na carne. Porque isso traz doenças não somente espirituais, mas também carnais. Por exemplo, a maioria dos casos de cirrose estão relacionados com o quê? Com alcoolismo, bebida, desligamento, obesidade, a glutonaria, e assim por diante. Se você pegar cada coisa dessa, você vai perceber. Estas coisas que estão relacionadas com o relacionamento pessoal trazem o quê? Grandes conflitos internos que provocam, por exemplo, neurose, né? Provocam o quê? Gastrites. Por quê? Há uma alteração total do metabolismo. Então, as obras da carne, elas não são benéficas, enquanto nós não a dominarmos. Elas são maléficas em todos os sentidos que você pensa. Na sequência, nós falaremos do verso 21 e ali daremos uma conclusão final. Porém, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual obra da carne que até aqui nós relatamos é a mais importante na sua vida? Quando eu falo importante, é aquela que mais você se dirige por ela. Pense, medite, e você verá que se você fizer isso, você vai perceber onde está a origem dos teus conflitos, das tuas inimizades, das tuas enfermidades, da tua falta de paz. Pense nisso. Mas quero orientar mais uma coisa. A única pessoa que pode te libertar de tudo isso é Jesus Cristo. A única. A única. E como ele liberta? Você tendo um arrependimento de ser como é, confessando a ele, pedindo o seu perdão. Para poder receber o seu Espírito, que é aquele que te fortalece para vencer a vontade da carne. Deus te abençoe.